Fala, piloto, já pensou em levar para casa esse foguete da NASA por apenas R$5 ou 50 centavos no pacote promocional? Corre, que a gente já está na reta final. Quer saber tudo que essa nave tem? Então anota aí. Ok, let's go. E além do mais, você vai estar me ajudando na temporada 2025. Garanta seus números e a gente se vê nas pistas. Valeu! Fala, piloto! Bem-vindos a mais um vídeo do Fofocross. Desta vez vamos estar falando da quinta etapa do MXGP, que rolou na Itália, no circuito de Arco de Trento. Uma pista na subida, né? Muito legal. É uma visão, nossa, animal, me desculpe pelas palavras. Mas não tenho o que falar, né? O pessoal trata muito bem, é uma pista com alguns detalhes peculiares, né? Vamos dizer assim, é uma pista que sempre tem muita pedra, é muito arenosa, então destrói bastante. O pessoal que cuida da manutenção da pista trabalhou muito. Tivemos um pouquinho de chuva no domingo, então no warm-up o pessoal sofreu um pouco a lama, depois eles reformaram um pouco a pista, fizeram opções durante a pista, e isso ajudou a deixar o evento mais competitivo. Vamos falar das coisas que acabaram acontecendo. Tivemos brasileiro na pista, Rodolfo Bicalho. Ele já é praticamente um italiano, vamos dizer assim. Ele andou até as categorias de base aqui, final da oitentinha, se eu não me engano. Foi para a Itália, tá um bom tempo lá. Acabou competindo, fez ótimas largadas. Saiu entre os 10 primeiros da primeira bateria, saiu entre os 15 primeiros na segunda. Terminou fora dos 20, mas com certeza foi uma experiência única para ele. Ele que, acompanhando ele pelo Instagram, ele que faz pouco tempo que voltou, provavelmente algum machucado, alguma coisa, mas conseguiu fazer belas largadas ali e disputar com o pessoal as primeiras voltas. Tivemos também a volta de Antônio Cairoli, né, que andou muito, fez ótimas largadas. Infelizmente, no sábado teve problema com a moto, alguma coisa na roda, o motor, ele teve que abandonar logo na primeira volta, então ele fazia as largadas por fora. Na primeira ele saiu em sétimo, e na segunda ele saiu entre os 15. Já vamos falar das baterias, vamos falar de Cairoli também, que quando o locutor falava, né, o público ovacionava ele. Era muito legal, muito bacana ver esse contato ali, né? O público italiano é muito acalorado, gosta muito, então muito bacana ver isso daí. Outra coisa era o Home GP, né, a etapa da Fantic, que é uma marca aí que tem se destacado nos últimos anos, vamos dizer uma cópia da Yamaha. A gente não sabe exatamente como é que é. Vamos estar descobrindo um pouco na próxima etapa do Brasileiro de Motocross, né? Tem o Iago, que era mecânico da equipe da MX2, então ele vai poder falar pra gente, né? Na temporada passada ele trabalhou como mecânico para essa equipe na MX2, então a gente vai poder pegar algumas coisas com ele. Vou estar abordando ele lá. Na abertura foi um pouco corrido para mim, então é isso aí. Já põe para seguir o canal, ativa o sininho aí, você não perder nenhum conteúdo, já compartilha com seus amigos. Isso vai fortalecer a firma, isso faz que a gente consiga atingir mais pessoas, que fortaleça ainda mais o canal, que a gente consiga atingir mais empresas. Com isso a gente consegue trazer mais equipamentos, mais novidades para vocês, e novidades não vai faltar. Já depois da vinheta vamos estar falando das novidades. Brá! Conheça agora a Speed Shop, o melhor app para o mundo off-road. Agora ficou fácil comprar e vender produtos novos e seminovos de forma prática, rápida e totalmente segura. Vender agora ficou fácil. Anuncie e venda parcelada em até 12 vezes, calcule o frete, emita etiquetas, acompanhe suas vendas em tempo real e receba à vista. Você também pode encontrar os melhores produtos com os melhores preços e ainda fazer ofertas de compras. Incrível, não é mesmo? Na Speed Shop é fácil, rápido e seguro. Speed Shop, feito de piloto para piloto. Baixe agora na Store do seu smartphone. Pessoal, falando de mundial, né, sempre é um protótipo, então as motos são cuidadas nos mínimos detalhes, né, o pessoal desenvolve, põe para correr e depois leva para as motos a serem vendidas, né, originais, né, ou em inglês falam, né, as peças originais das motos. Então a gente vai poder ver aí escapamentos, alguns detalhes, tampa de motor. Então o pessoal trabalha nos mínimos detalhes, não só pela beleza, com certeza cada detalhe da moto tem um porquê. Então, acompanha aí um pouquinho das novidades que teve nessa etapa de Arco de Trento. Antigamente a gente via muito nos cabeçotes das motos que era
a ar, né, a refrigeração a ar, então é muito bacana ver. Às vezes eles estavam tendo problemas de superaquecimento e tudo mais, então em breve a gente deve estar vendo nas motos aí para o mercado também. Aqui é o sonho de todo piloto, né, a Honda, toda trabalhada com os parafusos de titânio, tampa de magnésio, sensor de leitura ali do mapeamento, então bem bacana. Também tem um número de chassi ali com uma configuração para MXGP ter o controle, se trocar o chassi ou não, muito bacana. Aqui a moto do Kaide Wolf, como a gente fala, né, o pessoal pensa em cada detalhe, a gente vê aí na tampa do filtro, na lateral, o adesivo para dar mais aderência para o piloto sentir melhor a moto. Em pilotos que gostam, em pilotos que não gostam, então com certeza o Kaide Wolf é esses pilotos que gostam de sentir a moto, ter a moto aí, esse contato. Para quem utiliza aí as marcas austríacas, né, com certeza deve ter problemas com os botões originais, né, que liga e desliga no mesmo botão. Já os pilotos factory, eles acabam utilizando 2 botões, né, de um lado liga e o outro desliga, como é tradicionalmente, e todo detalhe especial aí para não entrar água, toda a vedação, para eles não terem problema, que muitas vezes deixa o piloto na mão. Aqui a gente vê o sistema de link, né, com 4 posições, então a gente consegue deixar a moto mais alta, mais baixa. Isso aí vai deixar a moto a frente um pouquinho mais alta, mais comprida. Então a pista que é mais veloz, você vai ter mais estabilidade. A pista de supercross, você diminuir o entre-eixo ali, vai te deixar mais maleável. Então você tem que saber o que você quer, ver as condições de pista, testar bastante. Então tem 4 posições ali, com certeza as posições devem deixar a traseira mais baixa. Como eu comentei, né, eles pensam em cada detalhe, que é a vedação com a espuma para não entrar terra, pedra, essas coisas, travar o freio traseiro. Aqui os detalhes dos parafusos de titânio, peças de carbono, a espuma ali para também não entrar terra. Então isso que nos deixa deslumbrado, né, as peças de fibra de carbono. Então muito bacana o trabalho do pessoal. Aqui a moto do 9 vezes campeão mundial Antônio Cairoli, né, toda parte da GET ali, do GPS, o GPA para controlar controle de tração e tudo mais. Então isso mostra aí que a Ducati não tá de brincadeira, vem com tudo para 2026. Será que essa imagem é fake ou por inteligência artificial? A gente não sabe, né? Mas seria bacana a gente ter marcas como a Porsche no meio do motocross. Aí seria um desenvolvimento da moto, parece ser uma Husqvarna. Vamos ver em breve. Agora, pessoal, falando das baterias, a etapa foi sensacional. Em ambas categorias, tivemos disputa até o final, né? Não nas duas baterias, porém, teve aquele pega muito legal, tanto na MX2 como na MX1. Já vamos estar começando a falar para MX2. A pista na primeira bateria, eles reformaram, como eu disse antes da vinheta. Então, demorou para desenvolver a pista, para o nível dos pilotos separarem, né? Então, ficou um pelotão ali. Depois, quem largou mal foi muito prejudicado. Então, a gente vai estar falando um pouquinho da MX2 agora. A primeira bateria, a largada já pegou fogo, né? Simon Langaffer, que é o terceiro no campeonato, tá na briga aí pelo campeonato, acaba se enroscando com o Kaide Wolf, fica para trás. Kaide Wolf também não faz uma ótima largada. Quem sai na frente é McLellan, né? O piloto oficial aí da Triumph, que eu falei no último vídeo, né? Ele só precisava acertar a largada para ter um ótimo resultado, ou brigar por vitórias e tudo mais. E dessa vez ele matou a cobra e mostrou pau. Fez seu primeiro role shot e liderou a bateria do começo ao fim. Não deixou ser atacado. Desde a primeira volta ele já abriu uma diferença, depois ele conseguiu controlar. E o final de prova dele é muito forte. Como eu falei, ele só precisava de uma largada porque o final de bateria dele, na última etapa na areia, ele veio chegando em ambas baterias, né? Ele vinha do meio do pelotão e no final ele tirava mais ainda. Isso mostra que o piloto está muito bem preparado. Então, como eu falei, uma ótima largada para ele iria fazer um ótimo resultado, né? Ele já tinha feito o pódio na temporada passada, fez na última etapa. Nesta etapa, ganhou a primeira bateria, andou
como gente grande, né? Então, o que uma largada faz? Uma confiança, né? Um pódio, uma confiança, uma ótima largada. Na segunda bateria, infelizmente cometeu um erro, acabou botando neutro na moto, perdeu o controle, quase leva Kyle Wolf, cai, sente o pé, ele fica no chão ali, resmungando não, né? Mas com dores, batendo, resolve, levanta a moto, se levanta, pega a moto, retorna, mas lá atrás, 20º, alguma coisa, e consegue recuperar até o 17º, se eu não me engano, na segunda bateria. Mas vamos continuar aqui falando da primeira bateria. Kyle Wolf teve esse toque, não conseguiu fazer uma ótima largada, porém ele era o piloto mais rápido, né? Ele tinha uma diferença de 10 segundos, terminou com 6. Então, pra você ver, ele veio ganhando posições, ali pelos 20, 25, parece que ele sentiu um pouquinho, né? Passou o Liam Everts, parece que os dois perderam o terreno, né? Tava em terceiro e quarto, e depois ele ligou o nitro e na última volta passou o Adamo, né? Adamo que estava correndo em casa, tinha vamos dizer assim, o pessoal até falou uma cavalaria a mais, né? Aquele público, aquele incentivo. Então, a primeira bateria foi pau a pau até o final. Falando em Adamo, que ele largou em segundo, né? Mas não teve o começo, ele acho que se sentiu um pouco, talvez o piloto não se sente tão confortável em atacar com a pista lisa, né? Então, conforme a pista foi detonando, ele também, claro, ele nunca deixou passar de 5 segundos, né? Não que não deixou, né? Estava ali na briga, conseguiu aproximar um pouquinho. No final, os retardatários atrapalharam ele em ambas categorias. Na minha opinião, ele se desconcentrou com o retardatário, foi querer xingar o retardatário. Kyle Wolf aproveita, já amortece, vem mais rápido na sequência, passa ele. Então, o que vai mudar você brigar com o retardatário, ficar chamando a atenção dele no meio da bateria? Claro, se você tem uma diferença, tá com o resultado garantido, é uma coisa, mas se você tá na disputa, sabe que o piloto tá atrás, ficar gesticulando, berrando, não vai mudar em nada. E, na minha opinião, isso aconteceu com ele. Ele sofreu nas duas baterias com isso, né? E nas duas baterias, na última volta, ele perde uma posição. Falando de Liam Everts, né? Tava tudo para acontecer perfeito, né? Tem tudo acontecido perfeito. Tava liderando o campeonato, teve uma etapa mais ou menos. E nessa etapa, tava na briga ali, no finalzinho da primeira bateria, não conseguiu manter o ritmo, acho que ainda é por causa da pré-temporada. No sábado, ele tem sido muito constante com as largadas, né? A 240, a largada faz muita diferença. E na minha opinião, parece que o pessoal tem mudado um pouco a largada, deixado um pouquinho mais desnivelado a ponta de dentro, interna, porque antigamente, você ir bem no treino, já botar ali, você sair entre os 3 primeiros. E como tem mudado, até os pilotos têm ido mais pro meio, talvez por causa da grade, alguma coisa, tem mexido mais com o resultado isso daí. Então tem sido muito melhor as baterias, a preparação dos pilotos tem mudado bastante. Então, o piloto que consegue, tá bem preparado fisicamente, porque quando você sai no meio do pelotão, você tem que fazer muita força para ultrapassar os outros pilotos. Ou você é muito veloz, ou você tem que fazer força. Então, te desgasta muito fisicamente. Então, se o piloto larga na frente, ele só anda, às vezes ele é veloz, ele anda 10, 15 minutos no ritmo dele, depois ele só administra. Então, tem mexido com o campeonato em ambas categorias. Então, acredito que tem somado bastante. Não sei se teve uma mudança, ou foi a grade, ou as motos. Porém, tem mexido com o campeonato isso daí. Voltando para Liam Everts, né, que na primeira bateria só fez um 4º lugar, andou muito, e na segunda teve um toque com o Kyle Wolf, um toque não, né, ele perde o equilíbrio, acaba caindo, é quase atropelado por um piloto, porém o piloto bate na moto dele e estoura os cabos de acelerador. Com isso, ele abandona a bateria, não consegue marcar nenhum ponto, ele que estava 10 pontos atrás na pontuação. Então, isso judiou dele bastante no campeonato. Vamos ver como que ele vai retornar com isso, se vai mexer psicologicamente com ele, porém ele tem sido muito constante, não tem vencido, porém sempre andado entre os 3, 4 primeiros ali nas baterias, tanto classificatória como nas finais, tem ajudado ele muito nos resultados e na briga pelo campeonato. Infelizmente ele contou com esse azar, Adamo aconteceu na primeira bateria na Argentina, não terminou, então vamos dizer assim, tem essas coisas, pode acontecer a qualquer momento, né? Como eu falo, o motocross é muito céu e inferno a um caminho lado a lado. Em questão de segundos você tá no céu, em questão de segundos você tá no inferno. Então, cada detalhe conta e conta muito. Sasha Kunin, mais uma vez,
não fez uma boa largada, mas veio recuperando o pelotão, passou o companheiro de equipe. No finalzinho, acabou perdendo terreno, né? Era o Sacha Koenig, o Simon Langenfeld e Benison Thibault. Os três brigaram na primeira bateria, sensacional, né? Trocaram de posições várias vezes, porém, no final, Simon Langenfeld mostrou melhor fisicamente e terminou na frente dos dois pilotos aí que estavam disputando junto com ele. Lembrando que Thibault acabou caindo na segunda curva, né? Foi cruzar o piloto, pegou a traseira do piloto, não virou para trás, a moto empinou, acabou tombando. São coisas que acontecem, né? É muito rápido, né? E você tem que tomar decisões rápidas, às vezes, ainda mais na 250. Então, sofreu com isso, mas ainda salvou um lugarzinho no pódio. Sacha Koenig tem deixado acontecer esses erros, tem custado ótimos resultados para ele. Até na entrevista durante o evento, o pessoal aborda a equipe falando disso. Eles sempre falam que tem trabalhado bastante isso durante a semana, nos treinamentos, mas realmente não sabe o que está acontecendo. Nessa etapa, os dois irmãos caíram da mesma forma, né? A pista era bastante traiçoeira, então ela ficava espelhada e tinha um apoio, né? E ele acaba saindo um pouquinho do apoio e pega a parte espelhada e limpa a frente. Depois que você limpou a frente e tombou o pescocinho, meu amigo, você tá forçando para dentro, não tem o que fazer. Ele limpa a frente e cai, né? Você tem noção, ele largou na frente na segunda bateria, em 2 voltas, ele já tinha aberto 5 segundos. Então ele tinha socado a mão e ia ser difícil de tirar a vitória dele nessa segunda bateria. Infelizmente aconteceu isso, ele levantou, não conseguiu render muito. Acredito que ele terminou 7º, 8º na bateria. Então, vamos dizer assim, são coisas que o campeonato tá sendo... tá mexendo com o campeonato, esses resultados, tanto pro Sacha Koenig, Simon Langenfeld também tem levado bastante azar com as largadas. Como eu falei, o Leon Everts não é o piloto mais bem preparado, porém tem largado muito bem, se botado em ótimas posições no começo da prova e tem sido muito mais regular que os demais pilotos. Kyle Wolff é o piloto mais rápido, na minha opinião, mais técnico, né? A gente via ele pulando durante a bateria, pulando os buracos, né? Principalmente na segunda bateria, ele vinha pulando, encaixando os buracos, né? O piloto de areia faz muito isso, essa leitura, consegue ler. Então mostra, né? Ele foi o piloto que não largou tão bem e ela avançou nas 2 baterias, infelizmente não conseguiu a vitória, mas tem brigado ali, por isso tem se mantido na frente, né? Perdeu o head plate, agora retornou na última etapa na areia, né? Uma etapa antes da areia, na areia aumentou um pouquinho mais a vantagem e nessa ele mostrou porque que é o líder, né? Tá muito bem preparado fisicamente e tecnicamente. Outro piloto que o ano passado fez uma etapa espetacular como wildcard, né, Valério Lato, piloto da Honda. Nessa etapa, na primeira bateria, largou muito bem, saiu em segundo e se manteve ele por 15 minutos, né, e depois parece que talvez ficou muito tenso, não sei exatamente. Aí passou 3, 4 pilotos numa pegada só, né, que era o pelotão ali, Adamo, Leon Everts e Kyle Wolff, né? Ele começa até a olhar para trás, né? Ele tinha uma boa diferença, conseguiu salvar um 5º lugar, né? Então, vamos dizer assim, então acho que talvez não estava confortável. Na segunda bateria não conseguiu fazer uma boa largada, acabou caindo com outro piloto. O Prognier, que é um piloto privado, uma equipe privada, né, de KTM, acabaram se chocando, né? Trocaram posições, se chocaram, ficaram no chão, levantaram e terminaram entre os 15 primeiros. Então, cada detalhezinho tem contado a diferença aí, e o Valério Lata, o ano passado que fez pódio, né, como piloto wildcard na etapa de Maggiora, então esse ano tem deixado a desejar um pouquinho. Claro, quando ele faz as largadas, ele consegue andar com o pelotão, então tem sofrido com as largadas os pilotos da Honda, né, tanto o Zanchi, que venceu na lama, na primeira bateria, quando eles largam bem, eles conseguem ótimos resultados, assim, ganhar posições no meio do pelotão tá bem difícil, ainda mais nessa pista que era bem difícil a ultrapassagem. A gente viu ali, principalmente na MX1, já vamos estar falando, a segunda bateria, os pilotos tentando ultrapassar de todos quanto é forma, mas a pista realmente, esse piloto era fácil de se defender das ultrapassagens. Então, na geral, na 250 ficou André Adamo. Não. E agora falando da segunda bateria, né, sendo um pouquinho mais rápido aqui, André Adamo teve, vamos dizer assim, a vingança de Thibault, né, Tristan Thibault,
que na França, né, ele passou na última volta a Tristan Tibalt, ele leva a primeira bateria, se eu não me engano, ou a segunda, e nessa a Tristan Tibalt vai lá e passa ele na última volta, na segunda bateria. Ele comete um erro passando o pit lane, e o Tristan Tibalt já aproveita, já cruza a pista, já entra na frente ali na outra linha, bloqueia e assume a liderança e vence a segunda bateria, conseguindo assim um lugar no pódio, né? Então, até em entrevista ele fala que foi tipo uma vingança dele, né? um payback, né? Tipo assim, não deixa de ser uma vingança, né? Não me lembro exatamente a tradução dessa palavra, me fugiu da cabeça nesse exato momento. Então, na geral do campeonato da etapa ficou André Adamo, Kaide Wolf e Tristan Tibalt, que fez, se eu não me engano, nono na primeira bateria e venceu a segunda, conseguindo um lugar no pódio aí. Simon Lefebvre foi quarto e quinto, eu não me lembro exatamente qual foi o piloto, porém esses quatro aí que estão na briga, todas as etapas aí, e é o que a gente tem visto, né? São raros pilotos que largam mal e conseguem alavancar e buscar os três primeiros, né? O único piloto, na minha opinião, que tem conseguido fazer isso é o Kaide Wolf. Então, o pessoal até do Decarle, né, que tá falando do Sacha Kuhn, eles falaram que sábado eles sofreram muito com as largadas. Domingo, a primeira bateria, os dois largaram mal. Na segunda, os dois saíram na frente entre os 5 primeiros ali. Mas eles têm trabalhado nisso também, que a largada tem feito total diferença. Tem etapas chaves, vamos dizer assim, que largou mal, caiu na primeira curva, é um resultado péssimo, ainda mais para pilotos que têm dificuldade de alavancar no pelotão. Vamos falar da MX1, falando da MX1 agora, parecia que ia estar o Romain Fabry tinha virado uma chave e falou, cara, eu vou me recuperar no campeonato. Tim Gajser não tem cometido nenhum erro, não tem jogado duro com ele, e nessa etapa não foi diferente, né? No sábado, Romain Fabry larga na frente, larga em segundo, assume a liderança, some na frente, né? Vence a bateria classificatória, sua primeira vitória, mas, igual eu falei, Tim Gajser não vence, porém faz segundo, né? Uma distância grande entre termos, porém, ele sempre está se botando em boas posições no começo de prova. E o Romain Fabry às vezes larga mal, comete alguns erros que bota ele para trás, ele não consegue se recuperar, não por falta de preparo físico, isso, aquilo. Porém, o pelotão está muito difícil, então as primeiras voltas têm feito total diferença. Na etapa passada, o Romain Fabry conseguiu fazer isso na areia. Nessa etapa, Tim Gajser não cometeu nenhum erro, saiu sempre entre os 3 primeiros ali. E na primeira bateria, vamos dizer assim, ele ficou cozinhando, né, o Romain Fabry, vamos dizer assim, porque ele ficou testando as linhas. O Romain Fabry sempre mantendo 2, 3 segundos, 1,5 segundo, nunca conseguia chegar próximo, mas quando chegou no final da bateria, os retardatários acabaram atrapalhando bastante o Romain Fabry, ele ficou tenso, nervoso, cometeu 1, 2 erros. Tim Gajser aproveitou, com 25 minutos, assumiu a liderança, uma ultrapassagem super agressiva, não, mas ele botou por dentro mesmo, né, o Romain Fabry abriu, deu a porta, ele entrou embaixo e socou a mão na embreagem e falou, aqui não, se você vier eu vou te jogar para fora. E o Romain Fabry não vendeu barato, né, foi para cima e acabou que no finalzinho, acho que as 2 últimas voltas, a última volta acaba caindo. Então a primeira bateria foi um pouco isso. Foi legal a briga ali entre Jeff Herlings, Antônio Cairoli, né, Ben Watson, o piloto e do piloto 411, Marcel Stauff, que parece que foi a primeira etapa que ele apareceu nesse ano, se eu não me engano, um piloto da Áustria, andou muito, né, como piloto privado, assim, equipe privada, andou bastante, né, passou o Erles, imagina você passar o Erles, brigar entre os 10, chegou a andar em 8º, um bom tempo, no finalzinho perdeu um pouquinho de ritmo. E o mais legal, o pai dele era piloto de teste da KTM, né, nos anos anteriores, aí ajudou a desenvolver a KTM, muito legal, né, esse negócio da família, né, continuar tudo, e o piloto andou muito bem nas 2 baterias, né, se não me engano ele terminou em 19º na primeira bateria, e na segunda ele fez 13º, 14º. Falando agora de Cairoli, né, que brigou ali, na minha opinião, não apareceu na transmissão, mas acho que ele caiu numa volta, que ele tinha passado o Erles, tinha ganhado vantagem, de repente ele aparece atrás do Erles, ninguém mostrou na imagem, acho que aconteceu isso. Ele perdeu um pouco de rendimento no final e terminou em 13º, acho, a primeira bateria.
Então, ele falou que não teve nenhuma preparação, né? Foi meio que de última hora, andou e andou muito, né? Deve ser sensacional andar no seu home GP, né? Ainda mais com aquele público, aquela, vamos dizer assim, aquela intensidade, e com certeza é muito bacana. Lembrando que o Cairoli foi pai novamente, né? Do seu segundo filho, não sei, acho que é uma menina agora, eu só vi a reportagem rapidinho, mas não cheguei nem ir a fundo. Então, sendo pai aí pela segunda vez, Antônio Cairoli. Na segunda bateria não conseguiu fazer uma boa largada, brigou entre os 20 primeiros ali, 18º, 17º, e no finalzinho perdeu um pouquinho de terreno. Mas é normal para o piloto que sem pré-temporada, sem corridas, só testando a moto, mas mostrou que foi 9 vezes campeão mundial e não foi à toa. Ernest deu entrevista, falou que ele tem se sentido bem, é difícil brigar com o pelotão do meio, os caras jogam duro com ele também, mas ele tem se sentido melhor fisicamente, tudo, vai correr esse próximo final de semana no holandês. Foi uma preparação muito pequena, ele acho que ele andou 8 vezes de moto, contando com as etapas do Mundial, então ele tem sentido muito isso. Ele falou da recuperação dele, que ele não quis apressar, que ele sabia que mesmo que ele apressasse, ele não chegaria preparado para disputar o campeonato e tinha o perigo de se machucar e perder a próxima temporada. Então ele falou, vou começar devagar, eu quero ir aos poucos, me sentir como que eu tô aos demais pilotos e evoluindo, me preparando para 2026, ainda que ele, bem provável que não está assinado aí no contrato dele com a KTM, mas eles estão esperando essas decisões judiciais, tudo mais, para ver essa situação, mas provavelmente ele falou que vai estar de KTM na próxima temporada e provavelmente seja a sua última temporada, ele quer andar e para ser campeão, quer chegar saudável e mostrar todo o potencial dele. Falando das baterias que ele disputou com o Cairoli, né, na entrevista, ele falou, cara, parecia 2017, 18, que o Cairoli disputava loucamente, né, só que porém agora a gente tava com o pelotão um pouquinho mais para trás, então ele falou que quer se manter saudável para não ter que sair da equipe KTM oficial por falta de resultados, entrar numa equipe menor, para ter que ganhar terreno, ter resultados para voltar para a equipe oficial. Então ele quer terminar com bons resultados para o ano que vem ele entrar com a faca atravessada nos dentes e garantir, brigar pelo título mundial. Ele também foi abordado sobre os americanos, né, o que estavam achando do Hayden Deegan, o Danger Boy e o Jet. Ele falou que os dois são muito bem, então estão muito bem, principalmente tecnicamente, mas ele acha o Jet melhor, tanto não, mas melhor tecnicamente, e ele vê o Danger Boy ainda novo, comete os erros que ele também cometeu, né, ele falou que o Danger Boy foi preso, isso, aqui, ele também fez umas cagadas antigamente, e ele falou, eu não acho que o Danger Boy não é tão bom, eu acho que ele tem menos qualidade técnica, porém ele trabalha duro, mostra garra dentro da pista, e com certeza vai dar trabalho na 450, talvez sofra um ano, talvez não, só o tempo vai dizer. Então, com certeza, o Ernest tem mantido o olho nos Estados Unidos. Ele foi abordado por que ele não foi correr nos Estados Unidos essa temporada, né? Como ele perdeu a primeira. Ele falou, eu não ia conseguir chegar 110% e o Chase Sexton tá arrebentando, então não tem por que a KTM me levar para lá e deixar sem nenhum piloto aqui. Então, ele também foi abordado sobre isso, bacana. Outro fato também da 450 é a Beta, né? Na etapa passada já quebrou entre os 10 primeiros, e nessa etapa Ben Watson andou novamente muito bem e quebrou entre os 10, né? Entre 10º, 12º, 9º, ele que veio de trás, e é isso que é o mais legal, né? A moto não é que largou bem e o pelotão levou. O piloto tem ganhado posições no meio da bateria, então isso mostra que a moto é boa, o piloto também é muito bom. Então, bacana ver essa evolução da Beta, que já teve ótimos resultados dos top 10 antigamente, deu uma caída, agora voltou. Então, bacana, a gente espera ver a Beta aí também no Brasil. A gente sabe que ela é forte no Enduro, essas coisas, a gente espera ver a marca crescendo aqui. Igual eu mostrei para vocês da Porsche ali, uma possível moto, talvez a gente não sabe se é uma inteligência artificial, não, porém, tendo mais marcas deixa o esporte mais competitivo e deixa com mais opções para mais atletas. Isso deixa o nosso esporte mais grandioso ainda.
E agora falando da segunda bateria, né? Na primeira, Team Geyser ficou ali mantendo a calma. Na segunda, sai em segundo, né? Disputa um pouco ali com seu companheiro de equipe, Rubem Fernandes. E logo assume a frente, abre uma diferença e depois só administra, né? Só que o mais legal dessa foi a segunda bateria da 450, foi do segundo ao quinto ali, né? O pau pegou, né? Rubem Fernandes, Glenn Konderhoff, Lucas Kunin, e Romain Febvre e Maxime Renaux, né? Que voltou, né? Ele que tinha quebrado a mão, liderou o campeonato nas primeiras etapas, quebrou a mão, andou no sacrifício, na última etapa na areia ele queria ter um bom resultado, não conseguiu, né? Já começou no sábado a moto deixando ele na mão, fez péssimas largadas. E nessa etapa ele mostrou uma boa evolução já no sábado, domingo, andou muito bem também, quebrou entre os 6 primeiros, 7 primeiros, ali com certeza a parte física deve ter pego ele, mas essa segunda bateria, a briga desses pilotos foi intensa, foi animal, né? Foi que deixou você aceso assistir as baterias. Então, Lucas Kunin tinha levado a melhor, né? Tinha assumido já, se não me engano, a segunda posição, estava disputando com o Rubem Fernandes, cai igual seu irmão, né? Ele vem, inclina um pouquinho a moto, pega a parte espelhada, a moto dobra a frente, não tem o que fazer de uma vez só, né? Tomba, não consegue, levanta rápido, mas como tem a partida elétrica, ele levanta sem pegar na embreagem, né? Então a moto demora um pouco para retornar, faz sexto ou sétimo nessa bateria, mas andou muito, né? Tanto que o Febvre sofreu para passar ele conseguiu passar o Glenn Konderhoff e já tinha passado, eu estava quase passando o Rubem Fernandes. Então isso mostra o quão rápido está o piloto, ele que machucou os 2 pulsos, se eu não me engano, na pré-temporada, ou um pulso só. Então já ganhou baterias, então a gente tem mostrado aí um grande potencial, Lucas Kunin, nesse primeiro ano dele de 450. Romain Febvre andou muito também, conseguiu, na parte física, levou no final, conseguiu assumir a segunda posição, diminuiu o estrago dele no campeonato, ainda perdeu 6 pontos, acho que a diferença está de 39 pontos agora, então Team Geyser está sendo constante, né? A gente, igual eu falei, está na 5ª etapa, tem mais 15, tem muita coisa para acontecer, ele quase abriu aí 2 baterias, mas às vezes uma moto quebra uma bateria, como já aconteceu com o Adamo, agora o Liam Everts estourou um cabo de acelerador, um tombinho, tudo pode acontecer, então ele não tem deixado barato. O Romain Febvre melhorou, mas ainda tem sido inconstante. Tem que tirar o chapéu para Glenn Konderhoff, que lutou pelo 3º lugar e foi merecidíssimo aí. No finalzinho assume a 3ª posição, ganha a última vaga no pódio. Muito bom para a equipe, né? A Fant, que tem ganhado ótimos resultados, principalmente com Glenn Konderhoff. Brian Borges ficou fora dessa etapa por lesões. André Bornacose não teve bons resultados, largou mal, mas o melhor piloto tem sido o Glenn Konderhoff, e o chefe da equipe tem gostado dele, que comentou que fez de sábado para domingo, fez umas mudanças, não se sentiu tão confortável, mas tem mostrado um grande potencial aí no campeonato e segue em 3º. Então, pessoal, dessa etapa foi um pouco disso. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato. É um pouco mais difícil conseguir essas notícias do Mundial, foto, essas coisas. No AMA é mais fácil. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa a sua dica aí, o que vocês querem ver, o que vocês gostam de ver. Já põe para curtir o vídeo, seguir o canal aí, ativa o sininho para você não perder nenhuma notícia. Cada vídeo a gente entrega uma notícia, uma informação, uma dica. Então, é isso daí, muito obrigado pela atenção de vocês e a gente se vê nas pistas. Valeu! Bah!